pessoas incríveis desse canal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, meus amores, vamos falar de uma história que, meu Deus do céu, se eu contasse nos dedos quantas vezes eu já vi peça, quantas vezes eu já vi filme, quantas vezes eu já ouvi as pessoas falando de Romeu e Julieta. Se você nunca ouviu falar de Romeu e Julieta, amigo, para e assiste esse vídeo que você precisa entender. Tempo atrás eu tinha visto um blog, na época do Tumblr, né? Na época que a gente usava bastante Tumblr. E as meninas sempre comentavam assim, tinha um Tumblr que tinha um nomezinho que era assim, Julieta era idiota. E aí eu falei, como assim, gente? Que agressiva, tratando Julieta assim, a menina mó apaixonada. E eu, peraí, gente, vou pesquisar a história de Romeu e Julieta pra entender. Porque a gente assistia filme e tal, mas eu não sabia se o livro ou a adaptação, alguma coisa era realmente igual. E aí eu fui pesquisar pra entender mais ou menos como é que funcionava. Então vamos lá que eu vou explicar pra vocês como é que funcionou essa história louca. Lembrando, pessoal, que eu vou comentar aqui um pouquinho sobre o livro Romeu e Julieta, né? Sobre a história que se passa ali no livro. E não sobre filmes. Então qualquer coisa que tiver diferente dos filmes ou adaptações, vocês relevem, porque a gente vai comentar aqui somente sobre os livros, tá certo? E toda essa história. Então, gente, Romeu e Julieta foi escrito entre 1951 e 1955 por nada mais, nada menos que William Shakespeare, né? Que ficou mundialmente conhecido com esse romance, que assim, pode-se dizer que é um romance, né? Mas ficou mundialmente conhecido. Ele tem várias outras obras, mas o que realmente chama atenção, né? Ficou conhecido por Hamlet, por outras obras também que ele ficou bastante conhecido. Porém, Romeu e Julieta é aquele boom na vida de William Shakespeare, né? Que é um inglês, mas que era completamente apaixonado pela Itália e que fez inúmeras obras, né, sobre Verona, sobre várias, inclusive Verona, que é uma das cidades mais frequentadas por conta das obras de William Shakespeare, né? Inclusive eu tenho muita vontade de ir lá pra ver o Terraço de Julieta, né, ver toda aquela história lá principalmente aquele filme Cartas pra Julieta, né, que com a Amanda Seyfried, que é muito lindo, e as meninas escrevem cartas pra Julieta. Então assim, criou-se esse mito de Romeu e Julieta na Itália e no mundo também, né? Então vamos lá pra história. Então, meus amores, lá na cidade de Verona, né, lá naquelas bandas dos 1500, por aí, que a gente não tem mais ou menos uma ideia fixa da data que ocorreu. Porém, né, as pessoas dizem, os estudiosos dizem que foi lá na base dos 1591, 1595 aí, por uma belezinha. Então, lá na cidade de Verona, na história de Romeu e Julieta, tinham duas famílias que disputavam, né, território, que eram os Montecchios, que era a família de Romeu, e os Capuletos, né, que é a família de Julieta. Essas famílias não se batiam. Elas disputavam bastante território, elas disputavam por poder. Era uma coisa meio política ali da cidade. E aí, um belo dia chuvoso aí, o pai de Julieta deu um baile e queria, né, que Julieta se casasse com Paris, que era o pretendente dela. Porém, o detalhe bem pequenininho dessa história, que Julieta só tinha 13 anos. 13 anos. E o pai não queria que ela noivasse. Paris queria, né? Paris era o pretendente dela e Paris queria muito noivar, ficar com Julieta e tal. E o pai dela tava meio receoso, ela era muito nova, né? Pra um noivado longo. E aí, nesse baile aí, os amigos, né, de Romeu tava meio triste, né? Do outro lado da cidade, Romeu tava meio triste, meio badzinha ali, porque Rosalinda, né, que era o amor da vida dele, tinha deixado ela ali. Que também ela era uma das famílias dos Capuletos, né? Ela era prima de Julieta, né? Sobrinha ali dos Capuletos. E aí ele tava meio triste, porque Rosalinda era o amor da vida dele e ela tava cagando e andando pra eles, tinham meio que terminado ali e tal. E aí quando eles vão pro bailezinho, né? Eles invadem o baile de Julieta e tal. Quando chegam lá, ele vê a Julieta e ele fica completamente assim louco, apaixonado, os dois, e ficam muito apaixonados ali. E aí eles se apaixonam uma primeira vista, aquela coisa de filme, e ai, amor, e lá. E aí Teobaldo, que é primo de Julieta, vê todo aquele rolê ali e fala: opa, você não vai pegar minha prima aqui não, filho, a gente vai ter um duelo. E aí Romeu fala assim: eu não vou duelar com você, porque você é primo da minha amada, você é prima do amor da minha vida, eu não vou duelar com você. E aí, né, o primo de Romeu, Mercúrio, vai em um lugar de Romeu, sem ele saber. E aí nesse duelo, Teobaldo mata Mercúrio. E aí Romeu fica sabendo. E aí ele vai lá e diz: o quê? Quem vai matar agora você sou eu. E aí tá esse fuzuê todo e bababá, ai meu Deus. E aí Romeu mata Teobaldo, que é o primo de Julieta. Então, se já existia uma guerra antes, agora o fuzuê tá imenso. Porque agora tinha realmente mortes de verdade no rolê. Tinha disputa de um matando o outro. E Julieta no meio querendo saber. E aí tá tudo isso aí. E Romeu tem que fugir da cidade.
A galera manda ele fugir da cidade. E Julieta fica muito desesperada, né? Porque Romeu tem que fugir da cidade, porque senão ele vai ser morto pelos Capuletos, né? E aí o que? Ela pede ajuda do Frei, pra que o Frei case ela e Romeu em segredo, pra que aí ela possa realmente fugir. Porque ela tá casada com o Romeu, não tem mais o que impedir, ela tem que estar casada com ele vai ser o marido dela. E aí, se eles se casarem, a família não vai poder impedir que isso aconteça. Só que não é tão fácil assim, né? E aí o Frei vai lá e casa os dois escondidos. É todo um negocinho, uma cerimônia bonitinha, toda escondidinha e tal. E de noite, Romeu, né, ele entra no quarto de Julieta. Eles passam uma noite de amor, consumam um casamento. É uma coisa linda, maravilhosa, tem noite de amor. No outro dia de manhã, ele vai embora, né, e foge. E o combinado é que eles iam se encontrar. E aí, no meio desse rolê, o pai de Julieta, né, o Capuleto lá, ficou meio tipo, ai meu Deus, tá acontecendo isso aí, vamos fazer o quê? Vamos casar a Julieta logo com Paris, que é pra terminar essa fuzuê. E aí o Frei, sabendo disso, ele arma com Julieta pra que ela tome um veneninho, um remédio, né, que faz ela dormir por 48 horas e diminuir a pulsação e tal. E aí a família vai achar que ela tá morta. E aí era um gatilho perfeito pra que Julieta e Romeu conseguissem fugir. E aí Julieta fala, mas você tem que avisar o Romeu, porque como é que ele vai ficar enfim. E aí ele fala assim, não, tá tudo certo e tal, eu vou avisar pro Romeu, você vai fingir que tá morta aí, e aí a gente vai avisar pro Romeu. Só que no meio do rolê, né, Julieta toma lá o remédio, fica dormindo lá, né, no meio do rolê a mensagem é extraviada e aí chega em Romeu que ela realmente tinha tomado veneno e tinha morrido. E aí, meu filho, Romeu volta com tudo. E aí, quando ele chega lá, tá Paris, né? O que era o pretendente de Julieta. E aí, Paris fala que foi ele, a culpa era dele. E lá ele vai e mata Paris. Olha o rolê! E aí, no meio disso tudo, Romeu comprou realmente um veneno de verdade. Esse que realmente é de verdade, esse que faz efeito. E aí, quando ele vê que Julieta não tem pulso, não tem nada, que tá realmente morta ali, ele vai e toma o veneno e ó, caixão e vela preta, né? E aí quando Julieta acorda, tipo, que porra é essa, gente? E aí o que tá acontecendo? E aí tudo ali. E aí ela vê Romeu morto. E aí ela pega a espadinha dele lá e crava no coração, porque sem Romeu e Julieta, eles não iam conseguir viver. E aí chega ao fim a história de amor que durou 2 dias. Aí, depois de todo esse rolê, o Frei, quando chega lá na tumba, vê que todo mundo tá morto, né? Romeu de um lado, Julieta do outro. E Paris também tá todo mundo ali. O triângulo amoroso mais famoso. E aí o Frei conta toda a história para as famílias, né? Os Capuletos e os Montecchios. Que realmente aquilo ali que tava acontecendo era culpa das famílias. Que eles eram jovens e que eles só estavam ali sendo irresponsáveis e agindo daquela maneira porque as famílias estavam reprimindo eles. E enfim, as famílias fazem as pazes, né? E aí, de lá pra cá, elas nunca mais tiveram nenhum problema. E aí, né, acaba essa história de amor. Romeu e Julieta foi uma das peças mais adaptadas da história do universo. Acho que qualquer lugar que você for já teve, né? Teve até uma versão brasileira, né? Que foi aquela do Didi. Vou botar a fotinha aqui pra vocês verem. Que eu amo, esse filme é muito engraçado. E tem a versão de 97, né? Que é uma das mais famosas, que é com o DiCaprio. Que é realmente é uma versão meio cômica, tem umas coisas meio ali, mas é um filme que realmente foi 97, que foi um filme que DiCaprio explodiu. E tem a versão mais recente, que foi de 2013 também, que também é muito boa, mas é a mesma história, mais ou menos os mesmos personagens. E assim, é só mais ou menos pra gente ter uma ideia do que aconteceu, né? E aí, o que a gente pode tirar disso tudo, né? Que uma das maiores histórias de amor que se falam realmente nem aconteceu. Porque eles se conheceram num dia, casaram, no outro dia Romeu fugiu, depois quando ele voltou, ela já tava fingindo de morta, aí depois ele já tava morto, e depois os dois morreram. Então, enfim, eles se apaixonaram, assim, amor à primeira vista. Eu acredito que realmente tenha essa conexão, a gente acho que pode acontecer. Mas, lembrando que é uma história que aconteceu em 3 dias, eles se apaixonaram em 3 dias, casaram e morreram. Então, assim, será que era amor mesmo? Porque ela tinha 13 anos, gente, e ele era mais velho. Então, assim, eu não desacredito nem acredito no amor. Só acho que uma das maiores, que é o que eu tô falando, uma das maiores histórias de amor, às vezes nem aconteceu. A gente criou todo esse bafafá em cima de Romeu e Julieta, e na verdade talvez eles nunca nem se amaram. Mas aí o William Shakespeare, né, quis dar uma de romantização, porque naquela época era muito famoso fazer esses dramas, esses romances trágicos e que as pessoas morrem. Eu não curto muito esses romances, não. Pra mim, eu acho que a vida já é muito ruim.
já tem muita violência, muita maldade. Eu adoro assistir uma comédia Água com Açúcar, eu adoro um filme onde os casais são o mais clichê possível. Eu não gosto dessas coisas tipo, eles não terminam junto, eu odeio. Não me falem de filme assim, eu odeio gente que não termina junto. Então, é isso. Eu só queria conversar um pouquinho com vocês sobre essa história, porque, né, é uma história muito famosa e pouca gente sabe realmente o que aconteceu, pouca gente se interessou de ler. É um livro que tem uma escrita realmente um pouco mais antiga, mais difícil de consumir. Então, assim, assistam os filmes, de preferência, né, que tem aquele DiCaprio maravilhoso, ele no auge da beleza, aquele homem. Então é essa a dica de hoje. Deixem aqui nos comentários, se inscrevam no canal, deixem o like, falem o que vocês quiserem. Enfim, beijo e até a próxima.